Voltamos aqui com a nossa ADI. Eu apaguei tudo, mas nós estamos ainda falando de ADI, hein, gente? Acompanhe, vocês estão me acompanhando, vocês não estão me abandonando aí não, hein? ADI. A gente finalizou o bloco passado falando quais são as normas, quais são os artigos da Constituição Federal que podem ser parâmetro, que podem ser paradigma, que podem ser usados como referência para verificar se determinada lei ou ato normativo é ou não compatível com a Constituição Federal. Mas tem algumas normas que não podem ser parâmetros da ADI. Tem algumas normas que não podem ser usadas como referência a umas normas constitucionais que não podem ser usadas como referência para aferir, para verificar se determinada lei ou se determinado ato normativo é ou não compatível com a Constituição Federal. Primeira delas é o preâmbulo da Constituição Federal. Amo o preâmbulo da Constituição Federal porque a gente não sabe por que ele existe. Ele não serve para nada. Ele não sabe por que ele existe. O preâmbulo da Constituição Federal, ele não pode ser usado como parâmetro, como paradigma de controle de constitucionalidade, porque o preâmbulo não possui força normativa. O preâmbulo não possui força normativa. O preâmbulo nada mais é do que uma carta de intenções. O preâmbulo, ele é, na verdade, um norte interpretativo da Constituição Federal. Ele não é uma norma jurídica. O preâmbulo é uma norma política só. Ele não cria direitos, ele não cria obrigações. Ele não possui força normativa. Por não possuir força normativa, por não possuir condão de criar direitos ou de criar obrigações, ele não pode ser usado como referência para verificar se determinada lei ou determinado ato normativo é ou não compatível com ele. Segundo tipo de norma, que isso despenca em prova de concurso. Então a primeira é o preâmbulo. Preâmbulo não pode ser parâmetro da ADI. Primeira é o preâmbulo. Segundo, as normas constitucionais de eficácia exaurida. As normas constitucionais de eficácia exaurida. Normas constitucionais de eficácia exaurida. Eu quero explicar isso para vocês. Embora o ADCT, como eu disse no finalzinho do bloco passado, ele pode ser utilizado como parâmetro, como paradigma, como referência no controle de constitucionalidade, ele não pode, as normas do ACT, que já surtiram todos os seus efeitos, que já produziram todos os seus efeitos, que já cumpriram a sua função no ordenamento jurídico, que possuem eficácia exaurida, não podem ser parâmetro da ADI. E eu explico. Abre aí comigo o artigo 3º do ADCT. O artigo 3º do ADCT, ele prevê o quê? Ele prevê que após 5 anos da promulgação da Constituição Federal de 88, após 5 anos de vigência da nossa CF de 88, será realizada em sessão unicameral no Congresso Nacional uma revisão constitucional. Essa revisão constitucional, ela é realizada, como eu disse, em sessão unicameral e para a aprovação das emendas de revisão será feita por voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Então, o que fala o artigo 3º? Após 5 anos, em outras palavras, lógico, após 5 anos de vigência da Constituição Federal de 88, haverá uma revisão constitucional global de toda a Constituição. Toda a Constituição poderá ser revista, será reanalisada globalmente após 5 anos de vigência da Constituição Federal de 88, e essa revisão constitucional ela vai ser feita em sessão unicameral, Câmara dos Deputados e Congresso Nacional juntos, e eventuais emendas de revisão, eventuais correções da Constituição Federal serão aprovadas mediante voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Aí eu pergunto para vocês,
5 anos da Constituição Federal, 89, 90, 91, 92, 1993. Em 1993 foi realizada, como determina o artigo 3º do ADCT, essa revisão constitucional. Esse artigo 3º já não produziu todos os seus efeitos? A revisão constitucional já não foi feita em 93? Esse artigo do ADCT produz mais algum efeito hoje? Tem mais alguma coisa que que ele possa determinar? Não. Ele já produziu todos os seus efeitos. Ele já cumpriu a sua função. Já cumpriu a sua função em 1993, quando foi realizada a revisão constitucional. Ele é uma norma constitucional de eficácia exaurida, porque ele já cumpriu todos os seus efeitos, a revisão já foi feita, as emendas de revisão já foram aprovadas, já foi realizada em sessão unicameral, acabou, ele não determina mais nada. Já produziu todos os seus efeitos, já cumpriu a sua função no ordenamento jurídico. Portanto, por não produzir qualquer outro efeito, não ter mais nenhuma outra determinação no mundo jurídico, esse artigo 3º não pode ser parâmetro de controle de constitucionalidade. Ficou claro? Porque ele é uma norma constitucional de eficácia exaurida, já produziu todos os seus efeitos. Também não pode ser parâmetro de controle de constitucionalidade as normas constitucionais, os artigos da Constituição Federal que foram revogadas por meio de emenda constitucional pelo Poder Constituinte Reformador. Já estudamos nas nossas aulas de Poder Constituinte o Poder Constituinte Reformador por meio das emendas constitucionais. Aquele artigo da Constituição Federal que foi revogado por meio de uma emenda constitucional, ele pode servir de paradigma, de parâmetro de controle de constitucionalidade? Não pode, não pode. Mas cuide, se atente num ponto. Se a norma constitucional que for invocada como parâmetro, se aquele artigo da Constituição Federal que foi invocado como parâmetro, que foi utilizado como parâmetro, foi revogado no curso da ADI, se a ADI foi proposta aqui, ó, em 1º/4/2024, e ela está tramitando aqui, e ela utilizou um exemplo hipotético, o artigo 27 da Constituição Federal. Uma lei X ofende, viola o artigo 27 da Constituição Federal. Esse artigo 27 da Constituição Federal, ele estava vigente hipoteticamente, gente. O artigo 27 não foi revogado, hipoteticamente. O artigo 27 da Constituição Federal, então a lei X viola o artigo 27 da Constituição Federal. Em 1º de abril foi proposta uma ação, 1º de abril é dia da mentira, né? Só usei, sei lá por quê. Foi proposta uma ADI dizendo o seguinte, que a lei X é incompatível com o artigo 27 da Constituição Federal. E a ação está tramitando. Só que aqui, ó, em 1º de junho de 24, aniversário do meu pai, 1º de junho, o artigo 27 da Constituição Federal foi revogado pela emenda constitucional 10. Foi revogado. Mas aqui, concorda? A ação tá vigente. A ação tá ainda em curso. A ação não vai ser prejudicada porque o artigo 27, porque a norma que foi invocada como parâmetro foi revogada no curso da lide. Então, cuide disso. Normas constitucionais já revogadas por meio de emenda constitucional não servem como parâmetro de controle de constitucionalidade. Porém, se aquele artigo constitucional invocado como parâmetro for revogado no curso da ADI, a ação não ficará prejudicada e será julgada normalmente pelo STF. Pegadinha isso, nós estamos falando de parâmetro. Quando a gente fala de objeto, que é o nosso próximo tema, você vai ver que o cenário é outro. E também não pode ser utilizado como parâmetro, como paradigma, as normas, os artigos de constituições federais anteriores que foram revogadas
pela nova Constituição Federal, salvo aqueles artigos, aquelas normas que foram expressamente aproveitadas pela nova Constituição Federal. Então, nos artigos da Constituição Federal anterior, o artigo da Constituição Federal de 1969, a Constituição Federal de 1969, ela foi revogada inteiramente pela Constituição Federal de 88, concorda? Não podemos hoje impetrar, ajuizar uma ADI dizendo que uma determinada lei X viola um artigo da Constituição Federal de 69, porque ela foi globalmente revogada pela nova Constituição Federal. Certo isso? Falamos já parâmetro. Como eu falei, agora a gente vai falar um pouco de objeto da ADI. Você vê que é um tema muito rico, é um tema muito importante. Ação direta de inconstitucionalidade é muito importante e a gente vai trazer aqui tudo o que for de principal para não pegar ninguém aqui de calça curta. Objeto. Objeto, o que são? O parâmetro é a norma constitucional que vai servir de referência. O objeto são as leis ou os atos normativos que ofendem supostamente a Constituição Federal. Põe uma observação no caderno para não esquecer isso. Podem ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade leis ou atos normativos federais e estaduais. Podem ser objeto de ADI leis ou atos normativos federais ou estaduais. Aqui, o objeto é aqui. É a lei ou ato normativo que supostamente contraria uma norma constitucional, que supostamente contraria a nossa Constituição Federal. E cuidem, leis ou atos normativos municipais, leis ou atos normativos municipais não podem ser objetos de ADI. Não podem ser objetos de ADI. Uma lei municipal que eventualmente contrariar a Constituição Federal, ela pode ser objeto de ADI? Não. Ela pode ser o quê? Ela pode ser objeto de ADPF. Que num próximo encontro a gente vai trazer aqui para vocês. Prometo que muito em breve vamos falar de ADPF. Lei ou ato normativo municipal não pode ser objeto de ADI, mas pode ser objeto de ADPF. ADI somente lei ou ato normativo federal ou estadual. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. E o Distrito Federal? Já lembra que quando nós estudamos a federação, nós falamos que o Distrito Federal, de acordo com o artigo 32 da Constituição Federal, ele cumula as competências, é um ente híbrido, que cumula as competências dos estados e dos municípios, certo? O Distrito Federal é um ente híbrido que cumula competências dos estados e competência dos municípios. As leis distritais podem ser objeto de ADI? Depende. Depende. É isso que a gente que você vai responder para o examinador. Depende. Quando a lei ou quando aquele ato normativo emanado pelo DF, ele for emanado no exercício da competência estadual do DF, DF cumula competência estadual e competência municipal. Se aquela lei ou aquele ato normativo for editado no exercício da competência estadual do DF, ele pode. Mas se aquela lei, porque ela vai ser equiparada a uma lei estadual, mas se aquela lei ou aquele ato normativo for editado no exercício da competência municipal do DF, ele vai ser equiparado a uma lei municipal, que não pode ser objeto da ADI, somente da DPF. Então, quando se pergunta das leis distritais, a resposta é depende, excelência. Se a lei ou ato normativo do DF for editado no exercício da competência estadual do DF, pode ser objeto de ADI, porque equivale a uma norma
estadual. Mas se aquela lei for editada no exercício da competência municipal do DF, não pode ser objeto de ADI, porque se equipara a uma lei municipal. Lembrando, Excelência, que o DF é um ente híbrido, que cumula as competências dos estados e dos municípios. Certo? Ficou claro isso? E agora uma pergunta para vocês. Leis, aquelas leis, a nossa Constituição Federal é de 88, certo? Em 1988, com a promulgação da nossa Constituição Federal, nós inauguramos o quê? Uma nova ordem jurídica, um novo ordenamento jurídico. Só que antes de 88 existia Brasil, existia leis. Uma lei, por exemplo, federal, que é de 1979, portanto anterior à Constituição Federal, que foi recepcionada pela Constituição Federal. Só que ela padece de um vício de inconstitucionalidade insanável. Essa lei, ela pode ser objeto da ADI, uma lei promulgada antes da Constituição Federal, pode ou não pode ser objeto da ADI? A resposta é não. Lei ou ato normativo editado antes da promulgação da nossa Constituição Federal não pode ser objeto da ADI, porque a ADI não é instrumento hábil para análise de recepção ou não de leis. Por quê, professora? Porque leis anteriores à Constituição Federal, elas não são constitucionais ou inconstitucionais. Elas são recepcionadas ou não recepcionadas. Uma lei que é anterior à nossa Constituição Federal de 88, a análise não vai ser da constitucionalidade dela, não vai ser da compatibilidade dela. A análise vai ser de recepção ou não. E a ADI não se presta a isso. A ADI não é um instrumento, não é o meio que apto a analisar recepção ou não recepção. A ADI, o próprio nome diz, ela é um instrumento apto para analisar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo. Ficou claro isso? Então, leis ou atos normativos que forem promulgados antes da Constituição Federal de 88 não podem ser objetos de ADI, porque a ADI não se presta à análise da recepção ou não recepção de leis anteriores à Constituição Federal. Certo? E eu vou passar para vocês, eu vou pedir para Paula subir aí na área do aluno uma lista para a gente não perder tempo com isso. Eu vou pedir para Paula subir aí para vocês uma lista de forma bem sucinta para vocês lerem aí antes da aula do que pode e o que não pode ser objeto de ADI. Uma lista, porque aí bate pronto. A gente vai subir isso na área do aluno para vocês, eu vou disponibilizar para a Paula, a gente vai subir na área do aluno. E agora a gente vai usar nosso tempo aqui para verificar o que é mais importante. Mas eu tenho uma listinha que tudo que pode ser objeto e tudo que não pode ser objeto. Bate pronto. E agora a gente vai cuidar do nosso tempo, vai usar nosso tempo aqui para analisar os pontos mais polêmicos. Primeira coisa. Todas as espécies legislativas do artigo 59 podem ser objetos de ADI. Todas. Emenda à Constituição Federal pode ser objeto da ADI. Por quê, gente? Emenda à Constituição Federal, as emendas constitucionais, elas devem respeitar aqueles limites do artigo 60 da Constituição Federal. As limitações formais, as limitações materiais e as limitações temporais e as limitações
circunstanciais. O artigo 60 da Constituição Federal nos traz limites materiais, que matéria que pode ou não ser objeto de ADI, limites formais, o procedimento para aprovação de uma ADI, limite temporal de uma ADI e limites circunstanciais. Sabemos que a Constituição Federal não pode ser emendada, não pode ser alterada na vigência de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Estudamos isso aí quando falamos de emenda constitucional. Então, se essa determinada emenda constitucional não respeitar, violar esses limites do artigo 60 da Constituição Federal, ela pode ser objeto de ADI porque ela é inconstitucional. Então, ela tem que ler, as emendas constitucionais, elas podem ser objeto de ADI porque elas precisam respeitar os limites expressos previstos no artigo 60 da Constituição Federal e os limites também, também é importante falar, os limites implícitos que estudamos aí na nossa aula de emendas. Os limites explícitos e os limites implícitos sob pena de serem inconstitucionais. E as medidas provisórias? Medida provisória pode ser objeto de ADI? Pergunta que vale milhões. Medida provisória pode ser objeto de ADI? O STF entende que os pressupostos da medida provisória, que é urgência e a relevância, os pressupostos da medida provisória de urgência e de relevância não podem ser objeto de ADI, porque trata-se de pressupostos políticos. Eles só podem ser controlados pelo Poder Judiciário de forma excepcionalíssima. A urgência e a relevância se trata de juízo discricionário do Presidente da República que edita a medida provisória. Esses são pressupostos discricionários que só podem ser controlados pelo Poder Judiciário de forma excepcionalista, porque tem natureza política. O que pode ser objeto da ADI é com relação ao conteúdo e aos demais pressupostos formais da medida provisória. Tem matérias que não podem ser objetos de medida provisória. Por exemplo, medida provisória não pode tratar sobre direito penal. Se uma medida provisória instituir crime, se um crime for instituído pelo Presidente da República hoje, ou uma pena for comutada pelo Presidente da República por meio de medida provisória, essa medida provisória ela é inconstitucional. Só que a urgência e relevância, que é um pressuposto discricionário dele, não. Só de forma excepcionalíssima. Agora, o conteúdo da medida provisória, se viola ou não as vedações de medida provisória e os demais aspectos formais, a medida provisória tem que ser convertida em lei no prazo X. Se ela não for convertida em lei, ela é revogada, expressa ou tacitamente. Se os determinados aspectos, os demais aspectos formais da medida provisória não forem analisados, ele pode sim ser objeto de ADI. E o que não pode ser objeto de ADI? Não pode ser objeto de ADI. Anotem aí no caderno de vocês que isso é muito importante. Não pode ser objeto de ADI, não cabe ADI contra normas constitucionais originárias. A norma constitucional originária quer dizer que aquela norma constitucional que foi editada pelo Poder Constituinte originário, ela não pode ser objeto de ADI porque não se admite a existência de normas constitucionais originárias inconstitucionais. Lembra que eu falei? O poder, na nossa aula de direito de poder constituinte, o poder constituinte originário, ele é ilimitado juridicamente. Portanto, uma lei, um artigo que foi originariamente editado pelo poder constituinte originário, ele não pode ser inconstitucional. Não existe normas constitucionais originárias inconstitucionais. O que pode, na verdade, são normas que são do poder constituinte reformador, normas constitucionais derivadas. Aí sim pode ser objeto de ADI. Agora, as normas constitucionais originárias não
podem ser objeto de ADI, pois não se admite, seria uma antinomia no nosso ordenamento jurídico, a existência de normas constitucionais originárias que são inconstitucionais. Não podem ser objeto de ADI leis ou atos normativos já revogados, isso é óbvio. E aí eu pergunto para vocês, sobre esse aspecto que despenque em prova de concurso, então, leis ou atos normativos já revogados não podem ser objeto de ADI. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos dizer aqui, ó, vamos dizer um exemplo. Uma lei X. Essa lei X é uma lei estadual. E essa lei X, ela fala o quê? Que não pode prestar concurso público candidatas que sejam mulher, que sejam morenas e que possuam tatuagens, qualquer que seja. Essa lei X fala isso. É vedada a participação em uma lei estadual. É vedada a participação em concursos públicos desse estado, candidatas que sejam do sexo feminino, que tenham a cútis morena e que possuam tatuagem. Essa lei, gente, ela é mais do que ela é um lixo. Ela é mais do que inconstitucional. É uma lei absolutamente constitucional, porque fere o quê? A isonomia. Fere totalmente o princípio da igualdade. Pode uma lei discriminar uma candidata de prestar concurso público porque ela é morena, porque ela é mulher e porque ela possui tatuagem? Não. Tatuagem, a gente sabe, tatuagem, só um parênteses aí, a tatuagem só pode ser fator impeditivo para ingresso em concurso público quando a tatuagem ferir valores constitucionais ou ferir a própria essência da instituição na qual o candidato quer ingressar. Salvo isso, salvo essa exceção, tatuagens não pode ser um critério para impedir a participação no concurso público. Então essa lei do Estado ela foi editada no Estado de São Paulo, proibindo a participação de mulher morena com tatuagem. Óbvio, foi ajuizada uma ADI. Em face dessa lei, foi ajuizada uma ADI, óbvio. Essa lei, ela é flagrantemente, a inconstitucionalidade dela é ululante, é flagrantemente inconstitucional. E essa ADI foi ajuizada em 1º/6/24. Eu não sei por que eu tô falando 1º de junho, é porque é aniversário do meu pai, sei lá por quê. Em 1º de junho de 24. E essa ação contra essa lei, tá tramitando a lei aqui, ó, em 21/7/24, 21/7, aniversário da minha saudosa mãe, essa lei X foi revogada. O Estado de São Paulo percebeu a merda que ele fez e falou, eu vou revogar essa lei antes que eu passe carão. Essa lei, ela imagina, fere o princípio da isonomia, fere o princípio da igualdade. Aí eu pergunto para vocês, a revogação, a revogação, essa lei revogada durante o trâmite da ADI, vai ocasionar o que com essa ADI aqui, ó? Anotem aí. Regra geral, lei ou ato normativo que foi revogado no trâmite da ADI, em regra, a ação ficará prejudicada por perda do objeto. Então, se a lei ou ato normativo, que é objeto da ADI, por exemplo, essa lei X, a lei X, que é objeto da ADI, essa lei X, no curso da ação, for revogada, ocasionará a extinção da ação por perda do objeto. Em regra. Infelizmente é em regra. Então, lei ou ato normativo revogado durante o curso da ADI acarreta a extinção da ação, a ação fica prejudicada, a ADI fica prejudicada em razão de perda do objeto. Mas o STF admite algumas exceções que não caem, despencam nos concursos de todo o Brasil aí. A primeira, quando houver fraude, isto é, exceções. Regra, a lei revogada no curso da ADI enseja o quê? A perda do objeto, a extinção da ação. Exceção,
Se houver fraude processual, essa ADI não vai ser extinta. E quando que ocorre fraude processual? Por exemplo, quando a lei revogadora tiver conteúdo idêntico ao da lei revogada. Quando a lei revogadora tiver conteúdo idêntico ao da lei revogada. Eu vou dar um exemplo dessa fraude processual. Então nós temos a lei X aqui, né, nesse ninho mafagafo aqui. Eu não aprendo, né? Eu não aprendo. É sempre o ninho. Lei X aqui, ó. A Lei X, ela veda a participação em concurso público de candidatas mulheres que sejam morenas e que tenham tatuagem, certo? Essa Lei X, contra essa Lei X, em face dessa Lei X, foi ajuizada uma ADI, porque essa Lei X, ela fere o princípio da isonomia, o direito à igualdade. Artigo 5º da Constituição Federal. E essa ADI foi ajuizada em 1/6 e em 21/7 essa Lei X, ela foi revogada. Tá acompanhando por aqui? E essa Lei X, ela foi revogada pela Lei Y. A Lei X, em 21/7, durante o trâmite da ADI, ela foi revogada pela Lei Y. E o que diz a Lei Y? A Lei Y fala o seguinte: Lei Y, revoga-se integralmente a Lei X e doravante passa-se a vedar a participação de candidatas do sexo feminino que possuam tatuagens e que tenham cutis morena. Nossa, professora, tem alguma coisa errada. Não, tá certo. A Lei Y, a lei revogadora, a lei que revogou a Lei X, espertamente, esses legisladores, eles são muito malaco, né? Eles são muito malaco. Eles sabendo que essa lei fatalmente seria julgada inconstitucional, o que ele fez? E ele sabendo, ele tendo nossas aulas de direito constitucional, ele sabendo que a revogação da lei ela ocasiona a extinção da ADI, e ele sabendo aqui que essa ADI ia ser julgada procedente. Renato, é inconstitucional, não é? Quer dizer, eu não poderia, eu tenho tatuagem, eu sou morena e sou mulher, então eu não poderia participar em concurso público? Ele é inconstitucional. Ele já sabendo isso e sabendo que a revogação da lei durante o curso da ADI ocasiona a extinção da ação, o que ele fez? Ele correu e revogou a Lei X pela Lei Y. Só que a Lei Y, gente, ela tem conteúdo idêntico à Lei X que foi revogada. Isso caracteriza fraude processual. É manobra de espertinho, é querendo ser espertalhão. Ele revogou a lei que era objeto da ADI, na esperança, no afã de que a ADI fosse julgada extinta por perda de objeto, só que a lei que revogou a Lei X, ela veicula conteúdo idêntico à lei que foi revogada. Conteúdo inconstitucional idêntico. Isso é fraude processual. Nessa hipótese de fraude processual, quando a lei revogadora, a Lei Y, tiver conteúdo idêntico à lei que revogou, não haverá, não senhor, a extinção da ação. Não haverá, não senhor, a perda do objeto. Lógico, é fraude, gente. É fraude. Ficou claro? Deu para entender? Quem está presente aqui nessa aula é o reprodutor. O reprodutor está presente aqui. Fernando, pai da Isabela. Você entendeu, Fernando? Não entendeu nada, mas tá bom. Não está nem acompanhando, ele só está olhando a mulher dele aqui. Só olhando. Então, lei revogadora. Fraude processual é uma exceção. Não ocasiona a extinção da ação. Não ocasiona a perda do objeto. Outra exceção, quando a lei objeto da ADI for uma lei temporária. Lembra, vocês estudaram com o professor Cláudio, com o mestre Cláudio, que a lei temporária é aquela que gruda no fato, é aquela que vigora durante um determinado tempo para uma determinada situação. Se a lei temporária
ela for inconstitucional e houver a impugnação em tempo adequado, e essa lei ela for objeto de uma ADI enquanto ela ainda está, em vigor, enquanto não houver o exaurimento da sua eficácia, não ocasionará a perda do objeto. Então, uma lei temporária, em caso de lei temporária, ainda que aquela que vigora por um prazo certo e determinado, se essa lei, se a ADI for incluída em pauta de julgamento durante a vigência da lei temporária, antes do exaurimento da eficácia dessa lei, não ocasionará a extinção da ação e não ocasionará a perda do objeto. Terceira hipótese é muito parecido com aqui, ó, com a hipótese de fraude processual. Mas aqui não há fraude processual, não há má-fé, não há malícia. Aqui é simplesmente o seguinte, a lei revogada é igualzinho aqui, só que sem má-fé. A lei revogadora, ela tem conteúdo muito similar à lei revogada, sem caracterizar má-fé, sem caracterizar fraude. Na verdade, o conteúdo da lei revogadora, ele é, na sua essência, repetido na lei revogada. Então, houve uma continuidade normativa da inconstitucionalidade. Nesse caso, também não haverá a extinção da ação. E, por fim, o que despenca em prova de concurso, para finalizar nosso bloquinho, atenção, ouvidos bem atentos, quando se tratar de medida provisória, para finalizar nosso bloquinho aqui. Medida provisória. Aí que é onde o filho chora e a mãe não vê. Medida provisória. Regra geral. Qual que é a nossa regra geral que nós falamos? A revogação, um ato normativo, uma lei, um ato normativo que é objeto de uma ADI e que foi revogada no curso da ADI, enseja o quê? A perda do objeto e a extinção da ADI. E aí falamos as exceções. E a exceção mais importante é quando a ADI ela é proposta contra uma medida provisória. Lembra que eu falei? Medida provisória, ela pode ser objeto de ADI? Pode. Desde que essa medida provisória não esteja questionando o aspecto político da medida provisória, que é a urgência e a relevância, que é ato discricionário do presidente da República. Agora, os outros demais, o aspecto material, o conteúdo da medida provisória e o aspecto procedimental, formal, pode ser objeto. Quando a ADI tiver sido proposta, quando a ação direta de inconstitucionalidade tiver sido proposta contra uma medida provisória, então, a medida provisória MP1, ela é inconstitucional porque ela criou um crime. Ela criou um crime. Pode medida provisória tratar sobre direito penal? Não, é vedado. Então essa medida provisória ela é materialmente inconstitucional, certo? E foi proposta uma ADI contra ela. E essa ADI foi proposta em quando é que é o seu aniversário? Em 19 de setembro. Olha, não saber o aniversário do crush é demais, né, Paula? É que eu tô tão... Eu não lembrava se era 19 ou 29. Olha, pelo amor de Deus, não divorcia, por favor. Ela foi proposta em 19 de 9 de 23. Em 19 de 9 de 23. Essa ADI foi proposta em 19 de 9 de 2023. Antes, e essa ADI tá tramitando. Essa ADI contra essa medida provisória 1, que criou um crime. Antes do julgamento da ADI, essa medida provisória, ela foi convertida em lei. A medida provisória é um ato, como o nome próprio diz, ela tem a natureza dela é de ato provisório, porque a medida provisória ela vigora por um determinado prazo de tempo, depois desse prazo, depois do qual ou ela é revogada, ou ela é tácita ou expressamente, ou a medida provisória é convertida em lei. Então essa medida provisória que criou um crime tem uma ADI tramitando aqui. Só que essa ADI, ela foi proposta em 19 de 9 de 23 e ela está tramitando. Aqui, ó, em 20 do 10 de 23, essa medida provisória, a MP1, ela foi convertida na Lei 1. Foi convertida em lei. Mas ela foi convertida em lei sem qualquer
alteração do seu conteúdo. Sem qualquer alteração do texto impugnado. Vocês estão acompanhando isso? A medida provisória 1, ela criou um crime. Ela é inconstitucional. E contra ela, em 19 de nove de 2023, foi proposta uma ADI. E antes do julgamento dessa ADI, antes de finalizar essa ADI, essa medida provisória ela foi convertida em lei. Houve apenas a alteração do status de medida provisória para lei. Só que o conteúdo, o texto impugnado, não foi alterado. Neste caso, houve algum tipo de convalidação do vício? Não, o vício persiste. O vício que persistia na MP1 está persistindo na Lei 1. Portanto, não haverá extinção da ação ou perda do objeto. Então, recapitulando, quando a ADI for proposta contra uma medida provisória e antes do julgamento da ADI, essa medida provisória for convertida em lei sem qualquer alteração do texto impugnado, sem qualquer alteração do conteúdo impugnado, não haverá perda do objeto da ADI. A ADI vai continuar aqui sendo julgada. Por quê? Porque, gente, não houve alteração do conteúdo normativo da lei. Não houve conteúdo não houve alteração do conteúdo normativo, houve apenas uma alteração do status. Houve uma alteração do status de MP para lei. Não houve, gente, o vício da MP1 permanece na Lei 1. Permanece. O fato da MP ter sido convertida em lei não convalidou o vício. MP não vai criar crime, nem se for convertida em lei. É inconstitucional. Aí não há alteração, não houve alteração do texto normativo, não houve a continuidade normativa do vício. Só precisa do quê? Apenas o aditamento da inicial, o aditamento da ADI, para que conste agora como objeto não mais a MP1, mas sim a Lei 1. Somente carece disso. Só a emenda da inicial da ADI para que passe a constar que o objeto dela não é a MP1, mas é a Lei 1. Não há perda do objeto. Mas agora a situação é diferente, para finalizar nosso bloquinho. Se essa MP1 for convertida em lei antes do julgamento da ADI, mas houve alteração do seu conteúdo, qualquer alteração, não houve a conversão ipsis literis da MP1 na Lei 1, houve alteração. Se antes do julgamento da ADI a MP foi convertida em lei, mesmo exemplo aqui, com alteração do seu conteúdo, aí vai acarretar a perda da ação e a perda do objeto com a extinção da ação. Por quê? Porque houve uma nova situação fática. Se antes do julgamento da ADI houver a conversão dela em lei com alteração do texto, com alteração normativa do texto original da MP, tal fato ocasionará a perda do objeto, prejudicará o julgamento da ADI com a extinção da ação, porque aí não há que se falar em continuidade normativa. É diferente do primeiro exemplo. Houve uma alteração de tudo. Aí extingue a ADI, que era contra a MP1, e, se for o caso, ajuiza-se uma nova ADI contra a Lei 1, porque não houve somente a mudança do status, houve a mudança do texto, houve a mudança do conteúdo. E também, agora, por fim, se houver rejeição expressa ou tácita da ADI, então, ao final do prazo de vigência da ADI, houve a rejeição expressa, essa MP foi rejeitada, ou houve a rejeição tácita da medida provisória pelo decurso do tempo sem que ela fosse convertida em lei. Se houver rejeição expressa ou rejeição tácita da MP, da medida provisória, isso ocasionará a perda do objeto ou ocasionará a extinção da ADI sem julgamento do mérito. Somente não vai ocasionar a extinção da ADI se houver o quê? A alteração, se houver a conversão da MP em lei, sem qualquer alteração do seu conteúdo. Rejeição expressa ou tácita, conversão em lei com alteração do seu conteúdo, ocasiona a perda do objeto com a extinção da ADI.
certo? Vamos só dar uma pausinha aqui. A gente volta no próximo bloco para falar um pouquinho do procedimento da ADI. Fiquem comigo, até já já.